O aniversário dele era sempre uma ocasião grandiosa. Salão reservado, gente importante, mesa farta, convidados escolhidos a dedo. Tudo impecável, tudo caro, tudo pensado para impressionar. Mas no meio de tanto luxo havia uma figura que destoava. Uma mulher simples, de vestido floral já desbotado, com os cabelos presos de qualquer jeito, e um presente embrulhado em papel comum, segurado com as duas mãos, como se fosse ouro. Era a mãe dele. Dona Elsa tinha atravessado a cidade inteira de ônibus, com o coração batendo acelerado, não por causa da festa, mas pela esperança. Esperança de que naquele dia o filho olhasse para ela como antes, como quando era pequeno e dizia: "Mãe, seu abraço é meu melhor presente." Mas os tempos mudaram, ele mudou, e ela sentia isso até nos silêncios. Mesmo assim, ali estava ela. Chegou tímida, esboçou um sorriso, entregou o presente com mãos trêmulas. Dentro da caixa havia algo que ela mesma fizera com muito carinho. Algo simples, simbólico, mas cheio de memória. Só que, naquele ambiente, não havia espaço para simplicidade. Ela sentiu nos olhares, nos cochichos, na forma como os garçons a evitavam e como a esposa do filho fingiu não vê-la. Era como se aquele embrulho fosse uma ameaça à perfeição da festa. E então, diante de todos, algo aconteceu. Uma reação, um gesto impensado, um instante cruel. E naquele segundo, o que deveria ser só um presente de mãe, virou vergonha. Dona Elsa não disse uma palavra, apenas baixou os olhos, como quem aprende a se calar para não se quebrar ainda mais. Mas ninguém ali sabia que aquele seria o último presente que ela entregaria ao filho, e que dias depois ele estaria de joelhos diante de um caixão, implorando perdão ao silêncio de uma mulher que já não podia mais responder. Dona Elsa era daquelas mulheres que não sabiam descansar. Acordava cedo, dormia tarde, e entre uma coisa e outra vivia para cuidar. Não importava o cansaço, a dor nas costas, o joelho que já rangia quando subia a escada. Nada disso importava, porque ela tinha um motivo para levantar todo dia: o filho. Desde que o marido foi embora, quando o menino tinha só 4 anos, ela entendeu que estava por conta. Não havia rede de apoio. Não havia parente para ajudar. Era só ela e aquele garotinho de olhos vivos e sorriso fácil. Ela não sabia como daria conta, mas sabia que daria. Trabalhou como diarista por mais de 20 anos. Limpava casas, lavava roupas, passava, cozinhava. Às vezes voltava tão cansada que dormia sentada no sofá. Mas mesmo assim, todo dia colocava o prato mais cheio para o filho, e se sobrasse só arroz para ela que fosse. O importante era ele estar bem alimentado. Nunca reclamou, nunca cobrou. Era o tipo de mãe que dizia tudo bem, mesmo quando o coração pedia socorro. O menino cresceu vendo tudo aquilo, vendo o esforço, vendo o amor, e por muitos anos retribuiu com gestos pequenos. Um desenho colado na geladeira, um beijo antes de sair para a escola, um "obrigado, mãe", que vinha do fundo da alma. Mas o tempo tem dessas coisas. Às vezes, ele apaga o que não deveria. E à medida que o menino foi crescendo, estudando em escolas melhores, ganhando destaque, conhecendo outros mundos, foi se afastando do dela. No começo, eram só pequenas coisas. "Não posso ir hoje, mãe." Uma visita mais rápida, um telefonema que não vinha. Depois vieram as mudanças maiores, o tom de voz mais impaciente, a vergonha disfarçada de ocupação, o jeito de tratá-la como alguém de outra realidade que não entendia mais o mundo dele. Quando passou no vestibular de administração, ela chorou de emoção, mas ele parecia mais preocupado com a marca da roupa que vestiria no primeiro dia de aula. Quando conseguiu o primeiro estágio, ela fez bolo. Mas ele só apareceu depois das 10 da noite e comeu em silêncio. A cada conquista, ele parecia se afastar mais do ponto de partida. E ela continuava lá, aplaudindo de longe, amando mesmo sem ser vista. Porque mãe de verdade não deixa de ser mãe, nem quando o filho já não enxerga mais. O aniversário do filho estava chegando.
32 anos. Um homem feito, bem-sucedido, com carro próprio, terno alinhado, escritório bonito e um apartamento de capa de revista. Dona Elsa não sabia o que comprar. Afinal, o que se dá a alguém que já tem tudo? Ela pensou em camisetas, em um perfume, até em um relógio. Mas o preço de qualquer uma dessas coisas era simplesmente impraticável. Sua aposentadoria mal cobria o essencial. E as faxinas que ainda fazia de vez em quando eram só para completar. Não dava para competir com os presentes de luxo que ele costumava receber. Mas ela queria dar algo. Algo dela, que tivesse valor, mesmo que fosse simples. Foi então que teve a ideia. Em uma caixa pequena, forrada com tecido que ela mesma costurou, colocou fotos antigas dele. Fotos de quando era bebê, de quando deu os primeiros passos, da festinha improvisada de 5 anos. Ao lado das fotos, escreveu à mão uma carta. As palavras foram saindo entre lágrimas e sorrisos. Coisas que nunca tinha dito. Coisas que queria que ele soubesse. Que ele ainda era tudo para ela. Que sentia falta dos abraços. Que mesmo distante, ainda o carregava no coração. Que tinha orgulho de quem ele se tornou, mesmo não reconhecendo mais o menino de antes. Fechou a caixa com um laço vermelho, o único que tinha em casa, e guardou no armário, esperando o dia. Ela ligou alguns dias antes, perguntando se poderia passar na casa dele. É só rapidinho, filho. Queria te entregar um presentinho. Ele hesitou. Disse que teria um jantar com colegas de trabalho, que talvez fosse complicado. Mas depois de alguns segundos de silêncio, cedeu. Tá, mãe. Passa lá no começo da noite, mas não demora, tá bom? No grande dia, ela caprichou. Tomou banho mais cedo, prendeu o cabelo com cuidado, passou um batom clarinho, colocou o melhor vestido, aquele floral que usava só em datas especiais, e pegou a caixa com as 2 mãos, como se segurasse um tesouro. Quando chegou ao prédio do filho, o porteiro a reconheceu e abriu o portão com um sorriso gentil. Dona Elsa, que bom ver a senhora. Subiu de elevador com o coração acelerado. Cada andar que subia parecia apertar mais o peito. Não de medo, mas de esperança. De quem sonhava no fundo com um reencontro de almas, mesmo que breve. Ela tocou a campainha e ouviu risos do outro lado. Era a voz dele, a voz de convidados, de gente bem vestida. A festa já tinha começado. E ela estava ali, com um presente nas mãos e o coração exposto no papel. Mal sabia que naquela noite, o que seria quebrado não era só o laço do embrulho. A porta se abriu com um clique rápido. Do outro lado, Henrique, de camisa branca dobrada nos braços, relógio reluzente no pulso, copo de uísque na mão, olhou a mãe por um segundo. Não sorriu. Ah, você veio mesmo, mãe? Dona Elsa forçou um sorriso. Estava nervosa, mas manteve a esperança viva. Só queria te dar um presentinho. Sei que hoje é especial. Henrique deu um passo para o lado, permitindo que ela entrasse. O apartamento estava cheio. Homens engravatados, mulheres bem maquiadas, música ambiente e bandejas de petiscos passando. O cheiro de perfume caro e bebida importada dominava o ar. Ela se encolheu diante daquele mundo que não era o seu. Olhou para o filho. Ele não a apresentou a ninguém. Nenhum essa é minha mãe. Nada. Ela estendeu a caixinha com cuidado. Fiz com muito carinho. Só queria te lembrar de umas coisinhas do tempo em que a gente era mais próximo, sabe? Henrique segurou a caixa com uma expressão desconfiada. A fita vermelha chamava a atenção. Alguns convidados olharam, curiosos. Ele soltou uma risada abafada. Abriu a tampa e viu as fotos, os bilhetes, a letra tremida da mãe. Franziu a testa, depois arregalou os olhos, meio constrangido, meio envergonhado por aquilo estar exposto. Que isso, mãe? Você trouxe essas fotos? Aqui, ela tentou explicar com a voz doce. São lembranças, filho, do seu primeiro passo, da festinha que fizemos com pão com carne moída, do... Mãe, isso é ridículo! Ele interrompeu, agora com um tom mais duro. A conversa chamou a atenção. Gente começou a se virar. Um dos amigos dele deu uma risadinha abafada.
Outra sussurrou algo no ouvido da mulher ao lado. Henrique, tomado pelo orgulho ferido, virou o rosto e, com um gesto brusco, empurrou a caixa com o pé. Não foi um chute de raiva. Foi pior. Foi o gesto de quem queria afastar o vexame, como se afastasse um cachorro de rua. A caixinha voou alguns centímetros, bateu no pé de uma cadeira e tombou. As fotos se espalharam no chão. Algumas ficaram viradas, outras expostas. Uma mostrava Henrique ainda criança, abraçado à mãe com um sorriso banguela. Outra, a carta, escancarada, onde ela dizia: "Você sempre será meu maior presente." Silêncio. Dona Elza se abaixou devagar. Juntou uma a uma, sem olhar nos olhos de ninguém. Os dedos tremiam, as pernas também. Henrique tentou disfarçar. "Desculpa, gente. Minha mãe se empolga às vezes. É coisa de gente mais simples." Ela não respondeu. Apenas se levantou, segurando de novo a caixa, agora desfeita, remendada nas pressas do constrangimento. "Parabéns, Henrique." E saiu, sem drama, sem grito, só com o barulho baixo da porta fechando atrás de si. Henrique não foi atrás da mãe, nem naquela noite, nem no dia seguinte. Para ele, a festa seguiu. Bebeu, brindou, gargalhou com os amigos. Se alguém comentou o ocorrido, ele fingiu que não ouviu. E quando ouviu, dizia que ela exagerava, que fazia aquilo de propósito para se colocar como vítima. "Minha mãe é boa, mas tem essas coisas. Drama, melodrama, coisa de gente que vive no passado." Enquanto isso, Dona Elza passava os dias quieta. Colocou a caixa de lembranças de volta na prateleira, mesmo com a tampa quebrada. Ficou olhando para ela por horas, sem tocar. No fundo, ainda esperava um telefonema, um pedido de desculpa, uma mensagem qualquer, mas nada. A vizinha, Dona Neuza, notou o abatimento. "Que foi, Elza? Tá tão calada?" Ela apenas sorriu. "Nada, minha amiga, só saudade. Saudade do que nunca mais volta." Henrique também não apareceu no domingo como prometera, e Dona Elza, pela primeira vez em anos, não fez o bolo de fubá com erva doce que ele tanto gostava. Ficou sentada na varanda, olhando a rua vazia. O som das crianças brincando ao longe parecia vir de outra vida. Ela não chorava, não mais. A dor já tinha passado da lágrima. Ela só sentia um vazio, um silêncio que não se explicava com palavras. Henrique, por sua vez, só percebeu que havia algo errado muitos dias depois, quando o número dela chamava e não atendia. Mandava mensagem, mas ela visualizava e não respondia. Não como vingança, mas como quem simplesmente não tinha mais forças para recomeçar o mesmo ciclo. "E você? Já viu alguém ser silenciado assim por dentro? Alguém que um dia gritava amor e agora só respira saudade? Comente aqui de onde você está assistindo essa história. Esse tipo de dor, infelizmente, não tem CEP. Acontece em todo lugar." Henrique ainda não sentia culpa. No fundo, achava que ela estava exagerando, que um dia ia passar, que tudo ia voltar ao normal. Mas Dona Elza, pela primeira vez, decidiu não insistir mais, não correr atrás. Parou de mandar mensagem, de perguntar se ele estava bem, de desejar bom dia com figurinhas de sol e flor. E isso doeu mais nele do que qualquer bronca. Sentir que o amor da mãe agora não corria mais atrás. Nas semanas seguintes, Dona Elza adoeceu, mas não contou a ninguém. Fazia seus exames sozinha, pegava ônibus e voltava calada. A tosse persistente, a fadiga, o cansaço constante, tudo ela colocava na conta da idade. É normal, coisa de quem já viveu muito. Mas o coração dela, que um dia bateu acelerado para embalar o filho nos braços, agora batia cada vez mais devagar. Henrique ainda não sabia, nem imaginava o que viria. Mas a caixa, aquela caixa, ainda estava lá, no mesmo lugar, e o tempo corria. Foi numa segunda-feira chuvosa que Dona Elza caiu no banheiro. A vizinha escutou o barulho e correu. "Elza, tá tudo bem?" Ela não respondia. Estava consciente, mas fraca, com os olhos fundos e a respiração rasa. A ambulância chegou rápido, e Dona Neuza, com o coração apertado, foi junto.
Na ficha do hospital, marcaram contato de emergência e perguntaram: tem algum parente? Dona Neuza hesitou, mas passou o número de Henrique. Quando o celular tocou, ele estava no café com amigos. Atendeu sem olhar o número. Henrique, é do Hospital Santa Clara. Sua mãe foi internada com urgência. Pode vir? Ele demorou alguns segundos para entender. Minha mãe? Levantou rápido. Não terminou o café. Não explicou nada aos amigos. No caminho, o silêncio do carro foi pesado. Pela primeira vez, começou a lembrar da festa, do presente, do barulho da caixa quebrando. Ela ficou tão magoada assim. Chegou ao hospital às pressas, e o cheiro forte de desinfetante, o som dos monitores, o corredor gelado, tudo pareceu sufocar. Henrique Teixeira? Sou eu. Sua mãe está na UTI. O quadro é estável por enquanto, mas delicado. Pulmões comprometidos, sinais de infecção antiga não tratada. Ele sentou. Ficou ali, sem conseguir falar. Pela primeira vez em anos, se viu pequeno, frágil, sem controle, como um menino perdido em um mundo que ele achava dominar. A médica ainda disse: ela chegou sozinha, sabia? Disse que não queria incomodar ninguém. Henrique sentiu a frase como uma pedrada no peito. Passou a noite ali, não conseguiu dormir, só lembrava dela na varanda, dela sorrindo com o bolo nas mãos, dela entregando a caixa com carinho. E ele? Ele chutou, pisoteou tudo, sem pensar. No dia seguinte, voltou para a casa da mãe. Procurou algo, qualquer coisa, um sinal, uma lembrança, e achou a caixa, lá, na prateleira, com a tampa quebrada, e dentro dela, todos os desenhos que ele fazia quando criança. Recortes de jornal onde o nome dele saía, diplomas antigos, cartinhas do Dia das Mães que ele nem lembrava de ter escrito. E ali, no fundo, uma foto dele, com uns 7 anos, abraçado nela, rindo, com o dente da frente faltando. Henrique sentou no sofá e chorou, como há anos não chorava. Não era mais orgulho, nem vergonha. Era um lamento cru, a dor de ter ferido alguém que só oferecia amor. Ele voltou para o hospital. Passou a ficar ali todos os dias. Levava flores. Lia salmos em voz baixa. Contava histórias da infância, mesmo que ela estivesse inconsciente. Mãe, a senhora precisa acordar, tá? Eu preciso pedir desculpa direito. Mas Dona Elza dormia. E o tempo seguia passando. O coração de Dona Elza não resistiu. Henrique estava no hospital quando os monitores apitaram. E aquela linha reta, fria e silenciosa, desenhou o que ele nunca imaginou que veria: a perda definitiva. Ele não gritou, não caiu, não esbravejou. Ficou ali, parado, como se o tempo tivesse congelado só para ele. A médica colocou a mão no ombro dele e disse com gentileza: ela foi em paz, sabendo que você estava aqui. O velório foi simples como ela queria. A vizinhança toda apareceu, gente humilde, com lágrimas sinceras. Todos tinham alguma história de Dona Elza para contar. Do bolo que ela levava quando alguém estava triste, da visita que fazia quando alguém estava doente, dos conselhos, dos abraços, do sorriso. Henrique ouvia calado. Ao lado do caixão, ele segurava uma flor branca. Os olhos estavam inchados, o rosto envelhecido de culpa. Mãe, me perdoa, murmurou baixo, mas parecia que o mundo inteiro escutou. Foi quando Dona Neuza se aproximou com algo nas mãos. Ela pediu para te entregar isso, se um dia você voltasse. Era a mesma caixa quebrada. Henrique tremeu ao segurar. A tampa ainda rachada, o papel de presente ainda meio rasgado. Abriu, e lá dentro, além dos recortes e cartinhas, havia algo a mais agora. Uma folha dobrada com letra trêmula. Era recente. Filho, talvez eu tenha errado tentando te proteger demais. Talvez eu tenha estragado o presente com meu jeito simples. Mas tudo que coloquei aqui dentro é amor. Cada papel, cada rabisco, cada lembrança é o que eu tenho de mais bonito. Se um dia você abrir essa caixa com o coração, vai entender. E se esse dia chegar, já vai ter meu perdão. Com amor, sua mãe.
Henrique não aguentou. Se ajoelhou ali, no chão frio da capela, com a caixa no colo. Chorou alto, como uma criança que perdeu o colo. Os convidados ficaram em silêncio, nenhum olhar de reprovação. Só a tristeza compartilhada de um amor que, mesmo quebrado, sobreviveu ao tempo. Mais tarde, quando o caixão desceu, ele colocou a caixa sobre ele. Agora sim, mãe, eu entendi. Pode descansar. E naquele instante, o céu se abriu. Uma luz suave escapou entre as nuvens, como se o próprio tempo tivesse se inclinado para testemunhar. Não havia mais palavras, apenas um silêncio cheio de tudo. Henrique ficou por último no cemitério, sentado no banco, olhando o túmulo recém-fechado. Sabia que nunca mais teria como desfazer o passado, mas dentro dele algo novo nascia, um compromisso. Depois do enterro, Henrique desapareceu por alguns dias. Não voltou para o apartamento luxuoso, nem para a cobertura com vista para o mar, nem para o bar em que costumava afogar o tédio. Ele foi para a casa da mãe, a mesma casinha simples, com as paredes descascadas e cheiro de café velho impregnado na madeira dos armários. Passou os olhos por cada canto, o tapete puído, a cadeira de balanço que rangia, a cortina de crochê que ela mesma fizera com as mãos já doídas de tanto trabalhar. Na estante, as fotos antigas. Henrique pequeno sorrindo ao lado dela, com um dente faltando. Em outra, ele ainda adolescente, de uniforme da escola pública, abraçado à mãe com orgulho. No centro da sala, o porta-retrato com a frase: "Lar é onde mora o amor." Henrique chorou de novo, mas dessa vez, com uma serenidade diferente. Abriu a caixa de ferramentas e começou. Consertou a torneira da pia que vivia pingando. Reforçou a maçaneta da porta dos fundos. Lavou cada janela, limpou os armários, reorganizou as prateleiras. Passou horas revivendo aquela casa com as próprias mãos. Era isso que ela queria, murmurava. No quintal, sentou no banco onde ela costumava contar histórias para as crianças da vizinhança. Dona Elza não era só mãe dele, era como mãe de muitos ali. Henrique então teve uma ideia, uma daquelas que não vem da cabeça, mas do coração. Pegou parte do dinheiro da empresa, vendeu o carro importado, cancelou a viagem para a Europa. Com isso, reformou a casa da mãe por completo, mas sem mudar a essência. As cores continuaram as mesmas, o sofá continuou o mesmo, só ganhou reforço. Mas o mais importante veio depois. Transformou os cômodos de trás da casa em uma pequena biblioteca comunitária. Colocou uma placa na entrada: "Cantinho da Dona Elza, onde o amor ensina." Livros infantis, brinquedos educativos, puffs coloridos e espaço para leitura. As crianças da rua vinham, riam, se encantavam. Henrique contava histórias, fazia bolo de cenoura com cobertura de chocolate, receita da mãe, e ensinava lições que ele mesmo aprendeu tarde demais. Não havia câmeras, nem redes sociais, nem alarde. Apenas a tentativa real de ressignificar o vazio. Certa tarde, Dona Neuza apareceu por lá com os olhos marejados. Ela estaria tão orgulhosa. Henrique segurou a emoção e respondeu, olhando para o céu: "Eu espero que sim." E naquele instante, o vento balançou as cortinas da janela como se fosse uma resposta suave. A presença de Dona Elza podia ter partido, mas o amor dela agora morava em outros corações. E Henrique, aos poucos, ia deixando de ser o filho ausente, para se tornar aquilo que ela sempre viu nele, mesmo quando ele não via: um homem bom. Henrique nunca mais foi o mesmo. E isso não significa que virou santo, que passou a viver como monge ou que apagou todos os erros do passado. Não. Mas passou a viver com um olhar diferente, com mais silêncio e menos vaidade. Começou a notar o que antes ignorava: o cheiro do feijão no fogo, o som dos pássaros na manhã, o sorriso tímido de uma criança ao ganhar atenção. Tudo que antes parecia pequeno, agora era imenso. Ele nunca mais celebrou o próprio aniversário, não por culpa, mas por respeito. "O melhor presente que eu recebi, fui eu mesmo quem destruí", dizia, olhando a fotografia da mãe.
Era a imagem dela sorrindo, segurando o presente que havia embrulhado com tanto carinho. Uma caixinha singela, papel de coração, fita vermelha e um cartão com a letra tremida. Para o meu eterno menino que me ensinou a ser mãe. Te amo mais do que a vida. Esse presente Henrique jamais abriu. Depois que ele chutou a caixa diante de todos, no dia do próprio aniversário, o objeto foi varrido pela funcionária e guardado pela dona Elsa, intacto no fundo do guarda-roupa. Ele encontrou o embrulho semanas depois, ao organizar os pertences dela, e só teve coragem de abri-lo muito tempo depois, numa tarde chuvosa. Dentro da caixa havia uma caneca personalizada, com a seguinte frase: "O melhor filho do mundo." Henrique caiu de joelhos. Não havia ironia, não havia punição, não havia julgamento. Havia apenas amor. Um amor que esperou ser notado até o fim. E mesmo quando foi pisado, ainda assim permaneceu intacto, como aquela caixa. É assim o amor de mãe. Por mais que o mundo puxe para longe, por mais que o filho se perca, por mais que a vida machuque, ele permanece ali, calado, mas presente, esperando que o filho volte, esperando que o filho veja, esperando que o filho ame, mesmo que tarde. Henrique voltou a sorrir. Um sorriso tímido, remendado, mas sincero. Ele sabia que não podia mudar o passado, mas podia honrar o presente, e foi isso que fez. Desde aquele dia, todos os anos, no mesmo dia em que ele a humilhou, Henrique doa 100 presentes para mães anônimas da comunidade. Ele mesmo embrulha, ele mesmo escreve os cartões, e cada um deles carrega a mesma frase: "Você é a melhor mãe do mundo." Talvez ele esteja tentando se redimir, ou talvez só tenha entendido, enfim, o valor de um gesto simples, de um presente que não custa dinheiro, mas entrega o que mais falta hoje: respeito, olhar, gratidão. E agora eu te pergunto, quantas vezes a gente só reconhece o valor de alguém depois que é tarde demais? Você já agradeceu sua mãe hoje? Se ela ainda está aí, viva, por favor, não espere um velório para se lembrar de amá-la. E se ela já se foi, que tal honrar a memória dela com um gesto de carinho a alguém que também precise ser visto? O amor que a gente não deu ainda pode ser entregue. Comente aqui embaixo, que presente você daria hoje se pudesse voltar no tempo? E se essa história te tocou, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva no canal para mais histórias que transformam. O barulho do impacto foi tão forte que fez alguns clientes derrubarem talheres no chão. Lívia Campos, grávida de 7 meses, cambaleou para trás, levando as mãos imediatamente à barriga. O instinto materno falou mais alto que a dor. O filho do empresário mais rico da cidade, Vinícius Tavares, havia acabado de chutar a própria esposa em frente a dezenas de pessoas, dentro de um dos restaurantes mais luxuosos de São Paulo. O silêncio que se espalhou pelo ambiente era quase sufocante. O piano, que antes preenchia o salão com música ambiente, parecia deslocado diante da brutalidade. A cada tecla tocada, o contraste se tornava mais cruel. O restaurante, normalmente palco de comemorações, agora se tornava cenário de horror. Lívia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, tentava manter-se de pé. O salto baixo que usava não deu firmeza suficiente depois do golpe e quase caiu. Sentiu o bebê mexer com força dentro dela, como se também reagisse à violência sofrida. Uma mistura de medo, dor e vergonha a paralisava diante de tantos olhares incrédulos. Enquanto isso, Vinícius ajeitava a manga do paletó com frieza. O olhar dele era gelado, indiferente, como se nada tivesse acontecido. "Sente-se e pare de fazer cena", murmurou com desprezo, mas alto o bastante para os mais próximos ouvirem. Não falava como marido, mas como dono. Aos 33 anos, herdeiro da maior construtora do país, Vinícius crescera cercado de privilégios. Sempre mandou, sempre foi obedecido. Não admitia ser contrariado, nem mesmo por quem carregava seu próprio filho. Lívia respirava com dificuldade. A dor física era intensa, mas a humilhação doía mais.
Antes mesmo do chute, o jantar já havia sido marcado por provocações, críticas ao corpo de gestante, piadas cruéis sobre sua incapacidade de acompanhar compromissos sociais e comentários venenosos sobre ela envergonhar o sobrenome Tavares. Quando Lívia ousou responder que precisava cuidar da saúde porque sua médica havia alertado sobre risco de parto prematuro, Vinícius perdeu o controle. Não gritou, não bateu na mesa. Apenas levantou-se, girou levemente o corpo e desferiu o chute contra a perna dela, mirando perigosamente a barriga. Uma violência tão calculada quanto covarde. Os clientes do restaurante, advogados, empresários, casais comemorando aniversários, ficaram paralisados. Uns levaram a mão à boca, outros pegaram o celular para gravar. Era impossível acreditar que um homem, diante de tantas testemunhas, tivesse coragem de atacar a própria esposa grávida. Lívia inclinou-se para a frente, as mãos protegendo o ventre como um escudo humano. A respiração era curta, entrecortada de dor e pavor. Mas, no fundo dos olhos marejados, algo começava a nascer, uma chama de resistência. Ela ainda não sabia, mas aquela noite mudaria tudo para sempre. Vinícius, em sua arrogância, não percebeu o que estava prestes a acontecer, porque naquela mesma noite alguém iria se levantar contra ele, e esse alguém era justamente a última pessoa que poderia imaginar, o chefe da cozinha do restaurante. Um homem que não apenas era ex-bope, mas também irmão da mulher que ele acabara de humilhar. Entre os garçons apavorados e os clientes incrédulos, uma figura se destacou. Atrás da porta de vidro que separava a cozinha do salão, o chefe do restaurante havia visto toda a cena. Leandro Campos, irmão mais velho de Lívia, observava com os olhos semicerrados, a mandíbula travada. Naquela noite, ele não era apenas o chefe responsável pelo funcionamento impecável da casa. Naquele instante, ele era o ex-bope que carregava no corpo e na mente as marcas de quem já tinha visto a pior face da violência. Mas nada, absolutamente nada, tinha preparado Leandro para testemunhar a própria irmã sendo chutada pelo marido diante de todos. Ele respirou fundo, tentando conter o impulso de atravessar o salão de imediato. O treinamento militar sempre o ensinara a agir com precisão, não com impulso. Mas ver Lívia arqueada, protegendo a barriga, quase desmoronando diante da arrogância de Vinícius, fazia cada segundo parecer insuportável. Muitos se perguntariam, como Vinícius, um homem de negócios tão influente, não sabia que o chefe daquele restaurante era justamente o irmão da esposa? A resposta era simples. Lívia havia construído aquela ponte em silêncio. Depois de casar-se, afastada dos holofotes da família Tavares, ela se agarrou ao irmão como porto seguro. E quando Leandro decidiu trocar o fuzil pela cozinha, ela foi uma das primeiras a apoiá-lo. Vinícius, porém, nunca se interessara pela história do restaurante. Para ele, cozinheiros eram apenas empregados que servem pratos. Não perderia tempo investigando quem estava por trás da cozinha. E foi justamente esse descaso que o colocou naquela armadilha do destino. Leandro deu alguns passos firmes pelo salão. Os clientes se afastavam à medida que reconheciam sua expressão, fria, focada, implacável. Era o mesmo olhar que ele carregava nas operações do BOPE, quando o mínimo vacilo significava vida ou morte. Lívia ergueu os olhos marejados e encontrou os dele. No olhar do irmão, ela reconheceu o mesmo menino que, anos atrás, havia prometido que ninguém nunca encostaria a mão nela. Naquele momento, ela entendeu. A promessa ainda estava de pé. Lívia, disse Leandro em voz baixa, mas audível. Não era apenas uma pergunta se ela estava bem. Era uma afirmação de que ele estava ali. Vinícius recostou-se na cadeira, incomodado com a interrupção. Endireitou a postura e forçou um sorriso debochado. Ora, o cozinheiro resolveu dar opinião. Ironizou, atraindo olhares ainda mais indignados do público. Leandro manteve o silêncio por alguns segundos. Não precisava responder com palavras.
Bastava o peso da presença. Bastava a tensão que enchia o ar. O salão inteiro podia sentir que algo estava prestes a explodir. O ex-Bope não estava apenas diante de um milionário arrogante. Estava diante do homem que ousara transformar a vida de sua irmã em um palco de humilhação. E todos ali perceberam que, naquele momento, o restaurante havia deixado de ser um simples espaço de jantar. Estava prestes a se tornar um campo de batalha moral, e ninguém sabia até onde aquilo iria parar. O silêncio que pairava sobre o restaurante era cortado apenas pelo som distante das taças, tilintando em mãos trêmulas. Todos os olhares estavam fixos em um único ponto: Leandro e Vinícius, frente a frente. A respiração de Lívia era ofegante e o suor frio escorria pela sua testa. Vinícius, incomodado com a atenção repentina, ajeitou o paletó e soltou uma risada forçada. Não se preocupe, minha esposa está bem. Apenas emocionada demais com a gravidez, disse em voz alta, tentando retomar o controle da narrativa. Alguns clientes balançaram a cabeça em negação. Outros murmuraram em revolta. O tapa não, o chute ainda ecoava na memória de todos. Nenhuma justificativa apagaria a cena. Leandro deu mais um passo à frente. Não era apenas um irmão preocupado. Sua postura era a de um homem treinado para encarar ameaças sem piscar. Perguntei para ela. Respondeu, em tom baixo, mas carregado de autoridade. A frase simples teve o efeito de um soco. Lívia sentiu os olhos marejarem ainda mais. Pela primeira vez naquela noite, alguém a olhava como sujeito, não como objeto. Vinícius apoiou os cotovelos na mesa, inclinando-se levemente para a frente. Ela não precisa responder. Eu sou o marido. O tom dele era frio, cortante, como quem estava acostumado a dar ordens. O coração de Lívia acelerou. A médica já havia alertado sobre os riscos do estresse, mas como manter a calma quando o homem que deveria protegê-la se transformava no maior perigo? O bebê mexia e cada movimento parecia um pedido silencioso por proteção. O que você fez não é coisa de marido, retrucou Leandro com firmeza. É covardia. Um burburinho percorreu o salão. Alguns clientes ergueram os celulares ainda mais alto, registrando cada detalhe. Já não era apenas um confronto familiar, era um espetáculo público de verdade versus poder. Vinícius riu, mas a veia pulsando em seu pescoço denunciava o nervosismo. Você não sabe com quem está falando. Os olhos dele faiscavam de ódio. Este restaurante pode fechar amanhã se eu quiser. Leandro respirou fundo, mantendo a calma de quem já ouvira muitas ameaças antes. Não é o restaurante que está em risco, Vinícius. É você, porque pela primeira vez na vida, sua arrogância encontrou alguém que não se curva. As palavras pairaram no ar, pesadas. O público estava em suspense, dividindo os olhares entre o milionário cada vez mais irritado e o chefe ex-Bope, firme como uma rocha. Lívia, mesmo fraca, sentiu algo dentro dela se acender. O chute havia machucado, mas não quebrado sua esperança. Ao olhar para o irmão, entendeu que não estava mais sozinha. Vinícius apertou os punhos, o rosto ficando vermelho de raiva. Tentava manter a postura, mas o orgulho ferido começava a se misturar com o medo. E foi nesse instante que todos perceberam. A batalha não era apenas entre dois homens, era o choque entre mundos. O do poder herdado, comprado com dinheiro e influência, e o da dignidade conquistada com coragem e verdade. O salão inteiro parecia prender a respiração. Vinícius, com o rosto vermelho e a voz trêmula de raiva contida, se levantou bruscamente da cadeira. O movimento fez o copo de vinho tombar, tingindo a toalha branca com manchas rubras que lembravam sangue. O som do vidro batendo na mesa ecoou pelo restaurante como um aviso de que algo estava prestes a acontecer. Você acha que pode me desafiar aqui? A voz dele saiu alta demais, quase um grito. Sabe com quem está falando? Eu sou Vinícius Tavares. Os olhos dele percorriam o salão como se buscassem apoio, mas só encontravam olhares de reprovação.
Leandro não se moveu. Manteve os pés firmes no chão, como se fizesse parte da estrutura do restaurante. O silêncio dele pesava mais que qualquer resposta agressiva. Esse nome não impressiona ninguém aqui dentro, disse finalmente em tom firme. O que impressiona é um homem que levanta o pé contra a própria esposa grávida. A frase cortou o ar como uma lâmina. Lívia baixou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Por um instante, tentou esconder o rosto com as mãos, mas a voz do irmão a fez erguer novamente os olhos. Havia verdade ali. Vinícius deu um passo em direção a Leandro, como se quisesse encurtar a distância. Você vai se arrepender disso, cozinheiro. Cuspiu com desdém, tentando diminuir a figura do irmão diante do público. Leandro manteve o semblante impassível. Sou chefe, não cozinheiro. E antes disso fui bope. O peso da frase fez alguns clientes se entreolharem murmurando. Muitos sabiam o que aquele título significava. Vinícius, porém, não demonstrou entender a gravidade. E daí? Isso aqui não é favela, é um restaurante. A ironia em sua voz tentava disfarçar o medo crescente. Um cliente sentado mais ao fundo não resistiu e falou alto. Então respeite sua mulher, rapaz. Ninguém aqui veio jantar para ver covardia. O comentário arrancou aplausos tímidos de algumas mesas. Vinícius olhou ao redor, atônito. Estava acostumado a ser bajulado, nunca confrontado em público. Sentiu-se exposto, vulnerável. Leandro deu outro passo à frente, e agora a diferença entre os dois era evidente. Um carregava no corpo a postura de quem havia sobrevivido a combates. O outro, apenas a arrogância de quem nunca enfrentou nada, além de reuniões em salas envidraçadas. Você pode ter dinheiro, sobrenome e influências, disse Leandro em voz baixa, mas audível para todos. Mas nada disso te dá o direito de humilhar minha irmã. Lívia fechou os olhos por um momento. Sentia a respiração se acalmar, não pela ausência do medo, mas pela presença da coragem ao seu lado. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se protegida. Vinícius, já sem argumentos, apenas apontou o dedo para Leandro. Isso não vai ficar assim, prometeu com a fúria de quem via seu império de arrogância desmoronar diante de testemunhas. E naquele instante, todos entenderam que o verdadeiro julgamento não seria apenas nas cortes da lei. Já havia começado ali, no coração de cada pessoa que testemunhava a cena. O ambiente estava tão carregado que até o ar parecia difícil de respirar. Vinícius mantinha o dedo em riste, tentando impor respeito, mas quanto mais falava, mais o público o rejeitava. Era a primeira vez que ele não conseguia manipular a narrativa. Não havia advogado, assessor de imprensa ou jornalista comprado que pudesse apagar a imagem de um herdeiro milionário chutando a própria esposa grávida em público. Lívia, ainda trêmula, percebeu os celulares apontados na direção deles. O registro daquela violência já não pertencia apenas a ela. Pertencia a todos que testemunhavam e que levariam a verdade adiante. Era o fim da máscara de Vinícius. Você acabou com sua imagem, Vinícius, murmurou ela com a voz fraca, mas firme o suficiente para ser ouvida. Pode ter poder e dinheiro, mas não tem caráter. Um murmúrio de aprovação percorreu o salão. Pela primeira vez, as palavras de Lívia ecoavam sem medo. Leandro se colocou mais perto da irmã, a protegendo com o corpo. Chega! A firmeza em sua voz fez até os garçons pararem de se mover. Esta mulher não está sozinha. Vinícius riu nervosamente, tentando recuperar algum controle. Você acha que vai me intimidar? Eu posso fechar esse lugar amanhã mesmo. Leandro deu um meio sorriso, o primeiro da noite. E eu posso acabar com você em um segundo. Mas não preciso disso. A verdade já está fazendo o trabalho. O salão irrompeu em mais aplausos, agora mais fortes. Vinícius, envergonhado, percebeu que estava cercado. Pela primeira vez, sentiu o peso de não ter aliados. Lívia, porém, sabia que aquele ainda não era o fim. A luta verdadeira estava só começando. O chute havia deixado marcas não apenas em seu corpo, mas em sua alma, e principalmente no filho que carregava. Leandro segurou a mão da irmã. Eu vou te proteger.
e ninguém mais vai encostar em você. Ela assentiu com lágrimas descendo pelo rosto. Não eram apenas lágrimas de dor, mas de libertação. E agora eu quero ouvir de você que está acompanhando essa história. O que você faria no lugar de Lívia? Você teria coragem de enfrentar o próprio agressor diante de tantas pessoas? E me diga também, de onde você está assistindo essa história? Comente aqui embaixo, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa refletir sobre isso. E claro, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Vinícius estava encurralado. O olhar arrogante que costumava intimidar rivais em reuniões de negócios já não funcionava ali. Cada movimento dele era acompanhado por dezenas de olhos, celulares gravando, provas se acumulando. A reputação que demorara anos para construir estava desmoronando em questão de minutos. Ele tentava se convencer de que ainda tinha o controle. "Vocês não sabem quem eu sou", resmungou, ajeitando o paletó com mãos trêmulas. "Tenho contatos, poder. Tudo isso pode desaparecer se eu quiser." Mas quanto mais falava, mais sua voz soava fraca. Já não era um aviso, era desespero. Lívia respirava com dificuldade, ainda com a mão sobre a barriga. A cada contração de dor, lembrava-se do bebê que precisava sobreviver. O medo era real, mas havia também uma centelha de esperança. Afinal, naquele salão não estava mais sozinha. Leandro, firme, o encarava como um soldado diante de um inimigo. Não precisava gritar, não precisava ameaçar. Sua simples presença era um lembrete de que Vinícius havia subestimado a pessoa errada. Você passou a vida achando que o dinheiro resolveria tudo, mas aqui, hoje, diante dessas testemunhas, ele não compra silêncio. A voz de Leandro ecoou com clareza, como um veredito. Algumas mesas começaram a se erguer. Pessoas comuns, mas que tinham visto o suficiente para não aceitar calados. Uma senhora idosa, com cabelos brancos bem presos em um coque, falou alto. "Eu gravei tudo. Se tentasse justificar, o mundo inteiro vai saber o que você fez." Um rapaz de terno simples completou. "Já publiquei nas redes. Está viralizando." Vinícius ficou pálido. A luta já não era contra Leandro. Era contra a verdade exposta para todos. Ele tentou avançar um passo, mas Leandro se colocou à frente de Lívia, bloqueando o caminho. "Se der mais um passo, vai se arrepender." A frase não foi um grito, mas carregava a força de alguém treinado para cumprir promessas. O público estava dividido entre medo e fascínio. O milionário desmoronava diante de todos, e o ex-bope mostrava que coragem não se mede pelo tamanho da conta bancária, mas pela disposição de proteger quem se ama. Lívia, ainda abalada, conseguiu reunir forças para falar. "Você não vai mais me calar, Vinícius, nem a mim, nem ao nosso filho." O salão se encheu de aplausos. Vinícius, ofegante, olhou ao redor e percebeu que havia perdido. Pela primeira vez em sua vida, não mandava em nada. Não controlava ninguém. Estava sozinho. Leandro aproximou-se um pouco mais, firme. "Acabou, Vinícius." O tom era de sentença final. "Hoje quem paga o preço é você." O silêncio pesado do restaurante foi quebrado por uma voz firme que vinha de uma mesa próxima à entrada. Era um homem de meia idade, de óculos e com uma pasta de couro ao lado. "Eu conheço você, Vinícius Tavares." A afirmação ecoou, chamando a atenção de todos. Vinícius virou-se, surpreso. "Quem é você para falar comigo desse jeito?" perguntou, tentando recuperar o tom de autoridade. "Um promotor." O homem levantou-se, exibindo a credencial. "E não é a primeira vez que seu nome aparece em denúncias, sempre abafadas pelo dinheiro da sua família." Um burburinho se espalhou pelo salão. As pessoas sussurravam entre si, chocadas com a revelação. Vinícius empalideceu. "Você não tem provas." Tentou se defender, a voz embargada. O promotor deu um passo à frente. "Tenho sim. E agora há mais uma. Dezenas de testemunhas. Gravações em vídeo e a marca de sua covardia estampada no rosto e no corpo de sua esposa grávida." Lívia sentiu as pernas fraquejarem, mas se manteve firme, amparada por Leandro.
O coração acelerava, mas pela primeira vez em muito tempo havia um sentimento novo. Justiça parecia possível. Vinícius, tomado pela raiva, ainda tentou reagir. Isso é uma conspiração contra mim, gritou gesticulando. Eu vou acabar com todos vocês, um por um. Mas ninguém mais tinha medo. O público agora se levantava em uníssono. Alguns registravam cada detalhe, outros apenas encaravam em silêncio, mas todos sabiam que algo maior havia se rompido. Leandro deu mais um passo à frente, encurtando a distância entre ele e o agressor. A verdade sempre aparece, Vinícius. Pode demorar, pode ser abafada por um tempo, mas quando chega, é implacável. O milionário mordeu os lábios, tremendo de raiva. Não sabia se tentava fugir, se implorava ou se atacava de novo. Estava perdido em um labirinto de orgulho ferido e medo. Lívia segurou o braço do irmão, pedindo com o olhar que ele não avançasse mais. O bebê se mexia dentro dela como se reagisse a cada palavra dita, a cada emoção forte que a atravessava. O promotor voltou a falar em tom mais alto. Se depender de mim, a impunidade acaba hoje. E todos aqui serão testemunhas. O restaurante explodiu em aplausos e gritos de apoio. Pessoas que antes eram apenas espectadores, agora se tornavam parte da cena, como se compartilhassem a missão de não deixar aquele crime cair no esquecimento. Vinícius, em silêncio, olhou ao redor e percebeu que não tinha saída. Pela primeira vez, sentiu o peso do que significava estar sozinho, sem o escudo do sobrenome, sem a proteção do dinheiro, sem o respeito que nunca mereceu. E naquele instante, ele percebeu que a queda estava só começando. Os aplausos ainda ecoavam quando a porta do restaurante se abriu bruscamente. 2 policiais entraram, acompanhados pela gerente do local, que havia ligado discretamente para a polícia assim que a confusão começou. O ambiente ficou ainda mais carregado. O milionário, que sempre acreditou estar acima da lei, agora tinha a farda da justiça à sua frente. "Boa noite", disse um dos oficiais com voz firme. "Recebemos denúncias de agressão. Quem é Vinícius Tavares?" Um silêncio momentâneo tomou conta do salão. Mas não durou muito. Todos os olhares se voltaram para ele. Vinícius tentou manter a postura, ajeitando os ombros. "Sou eu, mas isso é um mal-entendido. Minha esposa está grávida e ficou nervosa." A reação foi imediata. Gargalhadas irônicas e vaias preencheram o espaço. A versão dele não convencia mais ninguém. O policial cruzou os braços. "Mal-entendido? Há pelo menos 20 vídeos gravados, senhor." E apontou para os clientes que ainda seguravam os celulares, registrando cada detalhe. "O senhor será conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos." Vinícius engoliu em seco. Pela primeira vez não conseguia falar. A boca se abria, mas nenhuma palavra saía. Lívia, apoiada pelo irmão, ergueu a cabeça. Olhou para o marido não com medo, mas com a firmeza de quem finalmente entendia. Não precisava mais se calar. "Ele me agrediu, sim. Chutou a minha barriga." A voz dela saiu firme, quebrando de vez qualquer narrativa de Vinícius. E todos aqui viram. O impacto das palavras de Lívia percorreu o salão como um raio. Era a vítima falando, assumindo diante de todos a verdade que tantas mulheres, em silêncio, eram forçadas a esconder. Leandro a abraçou, protegendo-a. "Você não está mais sozinha", murmurou. Os policiais se aproximaram de Vinícius, que ainda tentou dar um passo atrás. "Vocês sabem quem eu sou?", disse com voz trêmula. "Meu pai vai acabar com a carreira de vocês", mas o oficial respondeu sem hesitar. "Hoje o que importa não é o seu sobrenome, é o que você fez." Algumas pessoas aplaudiram, outras choraram comovidas. O salão, antes palco de uma agressão brutal, tornava-se agora cenário de justiça. Vinícius foi algemado. As mãos que tantas vezes apontaram ordens e ergueram taças de champanhe agora estavam presas atrás do corpo, diante dos olhos de todos. Enquanto era conduzido, gritos ecoaram. "Covarde! Justiça para Lívia! Chega de impunidade!"
O herdeiro, outrora tão intocável, saía do restaurante como um homem derrotado, e cada passo dado era o início de um caminho sem volta. Lívia respirou fundo. O bebê ainda se movia dentro dela, como se sentisse que, apesar da dor, a noite marcava um novo começo. O restaurante, ainda em choque com o que havia acontecido, começou a se esvaziar lentamente após a saída de Vinícius. Mas algo permanecia no ar, a sensação de que todos tinham testemunhado um momento que jamais esqueceriam. Lívia, amparada pelo irmão, sentou-se novamente. O corpo ainda doía, mas a alma respirava mais leve. Ela havia rompido um ciclo. Pela primeira vez em anos tinha dito em voz alta o que sofria. Pela primeira vez não havia medo maior do que a coragem que surgira dentro dela. Leandro ajoelhou-se diante dela, segurando suas mãos com firmeza. Você foi incrível, mana. Hoje você mostrou que não está sozinha. Lívia deixou que as lágrimas escorressem, mas não eram de vergonha nem de dor. Eram lágrimas de libertação. Eu sempre tive medo de enfrentá-lo, medo de perder tudo, medo de que ninguém acreditasse em mim. Mas agora vejo que o silêncio só alimentava a violência. As pessoas que ainda estavam no salão se aproximaram. Uma jovem colocou a mão no ombro dela e disse baixinho: "Obrigada por ter tido coragem. Você não imagina quantas mulheres vão se inspirar em você." O bebê mexeu dentro da barriga, como se também celebrasse. E Lívia sorriu. Pela primeira vez naquela noite, sorriu de verdade. Leandro levantou-se e falou em voz alta, para que todos ouvissem. Esse não é apenas o fim da arrogância de um homem rico. É o começo de algo maior. O começo de um tempo em que mulheres como minha irmã nunca mais ficarão caladas. O salão explodiu em aplausos. Pessoas que nunca tinham se visto se abraçavam, sentindo-se parte de uma mesma luta. Lívia fechou os olhos por um instante. Reviveu em flashes as humilhações, os insultos, as marcas invisíveis que carregava. Mas agora, junto com essas memórias, havia a imagem do irmão ao seu lado, da plateia aplaudindo, da justiça acontecendo diante dos olhos dela. Eu achei que estava sozinha, disse ela baixinho, mas ainda audível. Agora sei que nunca mais vou estar. Era mais do que uma frase. Era uma promessa. A promessa de uma mulher que tinha encontrado sua voz e que jamais permitiria que fosse silenciada novamente. Lívia saiu daquele restaurante de cabeça erguida, mesmo com o corpo dolorido, porque no fundo ela sabia que algo muito maior havia acontecido ali. Não foi apenas sobre enfrentar um marido agressor, foi sobre romper o silêncio, foi sobre mostrar que a voz de uma mulher, quando dita em verdade, pode calar até o poder de uma família milionária. E é aqui que eu quero falar com você que me acompanha até o fim dessa história. Quantas vezes você já se calou diante de uma injustiça? Quantas vezes engoliu a dor, acreditando que ninguém acreditaria em você? Lívia acreditava que não tinha saída. Mas, naquela noite, descobriu que coragem não significa ausência de medo. Significa decidir que a vida vale mais do que o medo. Ela não apenas se libertou. Ela mostrou ao filho que carrega no ventre que ele será recebido em um mundo onde a dignidade não pode ser comprada, onde a justiça pode nascer até do silêncio rompido em um restaurante. E você, o que faria no lugar de Lívia? Você se calaria ou teria coragem de gritar? Se essa história mexeu com você, eu peço uma coisa: escreva nos comentários a sua opinião. Diga o que faria no lugar dela, ou simplesmente compartilhe o que sentiu ao acompanhar cada detalhe. Sua voz também importa. Sua reflexão pode transformar alguém que hoje acredita estar sozinho. E mais, curta este vídeo, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal. Porque cada vez que você faz isso, essa mensagem chega mais longe e pode alcançar justamente quem precisa ouvir que existe esperança, que existe saída, que existe um amanhã diferente. Lembre-se, violência não é amor, silêncio não é paz e medo não é destino.
Se hoje você está passando por algo parecido ou conhece alguém que sofre em silêncio, lembre-se da história de Lívia. Ela começou a mudar sua vida quando decidiu que já era suficiente. Que essa história não seja apenas mais um vídeo que você assistiu, que ela seja um chamado para enxergar, para ouvir e principalmente para não se calar. Porque no fim, todos nós temos uma escolha: sermos cúmplices do silêncio ou sermos parte da mudança.